fato é importante falar do meu pai, que eu sempre, quando as pessoas olham para minha carreira, dizem o que eu estou fazendo, eu digo que eu sou consequência daquilo que meu pai fez. Qual é o nome dele? Manuel Domingues. Seu Manuel Domingues. Senhor Manuel. Ele foi o grande herói, o grande formatador, que saiu do zero, história de um imigrante português, que muitos têm, né, vem para o Brasil sem nada. Eu sou bisneto de português. Construiu a própria história do nada, ficou sem pai, sem mãe, com 14 anos de idade, morando em São Paulo. Quer dizer, é uma história bem interessante de ser entendida e contada. Então, por conta dele, eu estou aqui. Eu tinha 14 anos, ele abriu uma empresa no setor de material de construção, e ele me deu 2 alternativas. Ou você vai trabalhar comigo, ou você vai trabalhar comigo. Eu escolhi a número 2. Então, eu fui... E foi bom, foi muito bom, eu aprendi bastante, tive a oportunidade de me qualificar, que foi muito importante para a gente. E foi nesse trabalho, nesse início todo, que eu percebi a importância da tecnologia lá em 80, 82, me corrija aí se eu estou errado. 83, não, o início lá dos computadores. Ah, sim, foi quando começou a utilizar o computador pessoal para digitalizar as empresas, mais ou menos isso, começo dos anos 80, né? Então nós vivíamos um outro Brasil, né? 40% de inflação, 80% de inflação ao mês, os preços alteravam demais, comércio em geral, aquele formato antigo, livros de preço no balcão, quem é um pouquinho mais velho aí pode lembrar disso, né? Você tirava o livro, pagava, fazia. Quer dizer, a alteração de preço era o que a gente poderia ter de muito mais importante ali, que podia ser alterado. E eu lembro muito bem, num shopping em São Paulo, eu, com toda aquela já dificuldade da precificação, da urgência, da velocidade, eu entro numa loja e eu vejo pela primeira vez um computador pessoal. E aí um prompt de comando verdinho na tela, eu olhei para aquilo, apertei um Enter, aquilo desceu, apertei de novo, aquilo desceu, eu não entendi bem para que aquilo ia servir, mas eu percebi que ali tinha alguma coisa que ia me ajudar muito. Foi seu primeiro contato ali, né? Eu realmente parecia um marciano na minha frente. E aí a história começou. Muito novo, né? Há 40 anos. Sim, era outro mundo falar isso hoje. Nos anos 80, hoje imagina. Uma criança nasce hoje, você colocar um iPhone na mão, já sabe até o que tem que fazer. Só vai com o dedinho, assim, sabe. Né? Então, assim, era outro universo. Difícil até de inserir alguém hoje naquele tempo, porque era muito diferente. Mas seu pai, ele te convida para aquilo, você tinha mais irmãos? Tem mais irmãos? Tem. Meu irmão também, claro, vamos aí dar relevância pro irmão, né, que também participou lá do início. Vladimir, um abraço para você. É isso aí, importante também lá, sustentando toda a operação. E daí vocês dois, então, foram incumbidos aí dessa missão. E como é que foi, assim, esse desafio, esse primeiro contato que você teve com essa tecnologia? E de novo palmas para o meu pai. Isso. Ele vendia um carro para eu comprar uma impressora, era meio isso, assim, sabe? Era um negócio, ter um computador era um negócio meio impossível, assim, você tinha que realmente fazer um esforço. E ele tinha essa visão de entender que aquilo que a gente dizia para ele era importante e poderia ser um caminho, e apostou naquilo. Então, só para trazer como é que isso começou e como é que a gente chegou aqui na Azure, eu então comecei a desenvolver, com a linguagem da época, um software exclusivo para a empresa do meu pai, no início com planilhas, mas eu já trouxe de cara processos que meu pai levava 3 dias para fazer para 20 minutos. O ganho de produtividade era muito grande porque não se tinha nada. Então, assim, do nada para alguma coisa foi muito rápido. E aquilo começou a nos dar relevância. Não existiam empresas como a nossa, existiam poucas, uma aqui, outra lá, tudo muito caro, muito difícil de se contratar uma empresa de software naquela época. Quem podia ter eram as grandes empresas. E não tinha nada especializado, né? Você tinha que contratar uma pessoa para desenvolver alguma coisa para você, meio que do zero, demorava um bom tempo, e você tinha que deixar tudo na mão dessa pessoa. Era tudo muito simples, Era né? muito difícil. Então não existia nenhuma especialização de softwares, né, naquela época. Né? Internet também não tinha, né? Não tinha internet, não tinha. Era tudo local, né? Tudo local. E eu, no receio de ficar ali dependendo de uma pessoa única e todos os riscos que aquilo envolvia, eu decidi aprender por conta própria. A minha formação foi economia, mas ali na faculdade já tinham
gravava o programa numa fita cassete. Você gravava o programa para calcular 2 mais 2 ali, depois no dia seguinte você voltava, punha a fita cassete no gravador, fita cassete mesmo, de tocar música que ninguém conhece também. Aí você torcia para a hora que você voltava no dia seguinte para aquele programa carregar de novo no computador, porque a fita poderia ter tido algum problema enroscado. Aí apareceu o disquete, a coisa andou. Mas me mostrou que era um caminho ali para se desenvolver um produto específico para uma área. Então, eu estou contando aí desde 1983, quando chegou 2000 e pouco, a empresa, obviamente, ela cresceu, ela avançou. E aí eu conheci o Géder, contei... 20 anos depois. 20 anos depois, mas a ideia sempre na cabeça, né? Mas podemos dizer que o seu Manuel Domingues foi um responsável aí por esse pontapé inicial, palmas para ele, sem ele, palmas sem ele eu não estava aqui hoje. É verdade.